Beleza, pessoal? Bora lá fazer um vídeo com vocês aqui, bater um papo e responder algumas pessoas no canal, tá? E vamos falar um pouquinho sobre máquina overlock. Bora lá? Eu não tenho como responder uma a uma. Então eu vou tentar abordar o problema que, de acordo com as perguntas que foram feitas, vocês aí identifiquem no vídeo, né, as perguntas que foram feitas. As pessoas já avisei que eu iria responder assim, né? Então vamos começar conhecendo um pouquinho a máquina de costura, no caso aqui uma máquina overlock. Eu vou estar começando, gente, numa parte de baixo da máquina, ou seja, da mesa para baixo, e depois eu falo na parte superior, tá? Esse é um vídeo que não tem como fazer ele, talvez, em um vídeo só, um muito curto, tá? Então vamos começar a entender um pouquinho a máquina e saber como, às vezes, pedir ajuda. Já dá a dica para a pessoa já agiliza para você aí, tá? Gente, é muito importante, tanto para mim ou para qualquer outro, quando vocês perguntam uma coisa, você dá a resposta, olha, deu certo, não deu certo, porque dá um retorno. Às vezes você responde a pessoa não fala nada, então você fica ali sem entender. Então é interessante, se você fez uma pergunta, fala, olha, deu certo, não era isso, que aí às vezes a gente tenta te ajudar novamente, tá ok? Bora lá então, vamos começar a entender um pouquinho como funciona a parte de baixo da máquina, tá? Estou usando uma máquina convencional e vou responder algumas perguntas que foram feitas daqui para baixo, tá ok? Então, cada parte dela que eu for falando, eu vou tocar num assunto ao qual foi me perguntado. Então, bora lá então, vamos começar a conhecer a máquina. Eu vou começar separando a mesa. As pessoas falam, estou com um problema na minha mesa, né? A mesa, ela se divide em duas partes e essas duas partes são substituíveis, tá? Então, por isso eu vou dividir ela em duas partes. A gente chama essa parte de ferro aqui distante e a parte superior de tampo, tá ok? Então, definido isso, no tampo da máquina, nesse caso aqui é um overlock, mas essa dica serve para galoneira, sendo convencional é a mesma coisa, tá? O processo aqui é o mesmo, tá? Para reta é a mesma coisa. Então daqui para baixo não faz muita diferença. Então vamos tentar abordar os problemas e as perguntas feitas daqui para baixo e depois eu faço da parte de cima. Vamos definir. Aqui mesmo é o interruptor. Esse interruptor costuma dar alguns problemas e a pessoa tentar ligar a máquina e ela não ligar. E ele pensar que o motor queimou, que a máquina queimou, e pode ser só um probleminha de interruptor. Isso é uma parte elétrica, gente. E antes de começar o vídeo, eu vou dizer para vocês que estão iniciando, se você não tem noção alguma, não ponha chave, não ponha nada. Chama um profissional que saiba fazer isso. Nesse caso, a overlock, ela tem uma calha coletora, tá? E a gaveta, isso não tem muito segredo. Tampo e estante. Pronto. Agora vamos às partes que interessam. Na estante a gente tem dois pedais, tá? Aqui eu vou começar a responder uma pessoa, que é o Isaías Estevam. O Isaías me fez uma pergunta que a princípio parece ser uma pergunta muito boba, né? Muito simples. Eu acho que é a primeira vez que me perguntam, mas eu vou falar com o Isaías aí, porque é um defeito que eu vejo em 99% de nós que costuramos, inclusive eu ou a Dona Dulce. Dona Dulce está aí hoje de castigo. Fala oi, pessoal, Dona Dulce. Olá, pessoal. Pois é, o Isaías me fez uma pergunta muito pertinente e vocês vão entender aqui. Eu vou dar uma baixada aqui, Dona Dulce. Tenta dar uma focada aqui nessa parte, tá? Bom, no pedal da máquina, o Isaías me pergunta, Júlio, como pisar na máquina? Isso é uma pergunta bem interessante de se dizer. Vocês vão notar que nós temos um pedal mais largo e um pedal mais curto. Gente, esse pedal mais largo não é para a gente atravessar o pé, tá? Esse pedal mais largo é para que a gente coloque os dois pés e pise lá quando for necessário. 90% de nós não faz isso. Você faz isso, Dona Lúcia? Não, eu trabalho com o pé num lado e o pé no outro. Né? Mas o certo, principalmente na máquina reta, você já viu muita gente. Já. Né? Eu não consigo. O certo é trabalhar com os dois pés O pedal, né? no pedal, tá? Uma coisa interessante, Isaías, que você me faz a pergunta, e eu vou dizer que é um problema de todas que iniciam. O que acontece? Você nunca pegou uma máquina na vida e você começa a trabalhar com ela. E aí você pisa. Como você não tem muita experiência, você pisa e esquece de tirar o pé e tenta segurar o tecido.
Isso é comum, tá? Não aconteceu com você já, dona Evelina? No início, quando eu estava aprendendo, sim. Não é verdade? Isso acontece com todos nós. E dá um desespero, né? A máquina é rápida, aí eu não consigo controlar a máquina. Então o controle da máquina se dá da seguinte forma, gente. Você pisa ou com um ou com os dois, mas eu acho que o correto é com os dois, principalmente na reta, tá? Aqui eu acho que dá para trabalhar com um lado ou com o outro, tá? O que acontece? É pisar o calcanhar sempre na parte de trás, o peito do pé aqui, tá? Tem gente que pisa até de lado, né? Com a pontinha do pé, nem encosta lá, né? E só tira o pé do coisa. As pessoas criam esse automatismo, mas o certo da máquina é que você acione os dois pés, pise e para que você freie, você pisa com o calcanhar. Então você solta o peso do peito do pé e automaticamente você está freando a máquina. Isso eu acho que eu não vi ninguém falando sobre isso, mas é o correto. Bom, vamos entender aqui. Outra pergunta que me faz, Júlio, minha máquina é muito rápida. Como é que eu faço para diminuir a minha máquina? Gente, você comprou uma máquina industrial e se ela é muito rápida, dê graças a Deus. Mas se você não tem experiência, eu entendo a sua dúvida. A primeira dica é aquela que eu dei para o Isaías, né? Pisa e pisa para trás. Se você pisar para trás, ou pisar com o calcanhar aqui, ou soltar a pressão, automaticamente a sua máquina para. E a velocidade da máquina está no pé da costureira, nesse caso de máquinas convencionais. Na Direct Drive existe a opção de baixar a quantidade de pontos. Mas eu não vejo isso como vantagem, não, tá? Para mim, você vê isso como vantagem? Não. Para você quer a máquina? A minha máquina tem que ser rápida. Rápida, tá? Mas vamos lá. Outra coisa que ocorre muito, eu vou até ajoelhar aqui, gente. Outra coisa que ocorre muito é isso aqui, ó. Essa máquina da Dona Dulce está puxada ao máximo lá. Para que ela está puxada ao máximo? Para que ela possa levar o máximo do motor. Né? Mas se você é novata e está aí chegando agora na costura, você pode abrir aqui automaticamente, baixar um pouquinho, até você ter um controle disso aqui. E depois você, em vez de ficar igual muitos, troca polia, troca isso, troca aquilo, eu nem gosto de falar sobre esse assunto, porque eu acho que não adianta grandes coisas. Bom, aqui também tem outro controle, né? Você pode diminuir isso aqui. O mais correto é essa puxada aqui. Se você puxar bem devagarinho, ela vai andar bem devagarinho. À medida que você pisa demais, ela vai abrir mais, vai adaptar. Com o tempo você vai começar a querer empurrar isso para cima para poder fazer isso. Bom, bora lá, vamos passar para o motor, tá? Nós temos aqui a proteção, né? E nós temos a correia, tá? Então, se você vai fazer uma pergunta, por exemplo, olha, Júlio, como é que eu troco a correia da minha máquina, né? Então, como eu tiro da polia essa correia, né? Então, você sabendo que o nome da polia do motor, né? E o motor ele é dividido entre parte mecânica e parte elétrica, tá? Nesse caso do convencional. E o que ocorre? Aqui dentro a gente tem os conjuntos de fricção que a gente chama, né? Aqui dentro a gente... Vocês lembram que eu falei que tira o pé da máquina e ela freia? Então eu vou mostrar para vocês. Quando você pisa, ela pega esse conjunto e encaixa aqui na frente, tá? Aqui tem uma peça interna aqui dentro que ela encaixa e ela vai girar. Quando você tira o pé, tá? Ele funciona como uma embreagem. Aí ele vai vir para cá e vai encostar aqui no freio e ele vai frear. Júlio, você me aconselha a trocar e mexer aqui dentro? Não aconselho costureira alguma a mexer em parte interna de máquina. Sabe por que eu não aconselho? Por causa que isso aqui não faz parte da costura. Por muito que a gente queira adentrar e fazer todas as coisas na costura, a gente tem que reconhecer algumas funções. Mecânica é uma área completamente diferente de costura. Bom, gente, então vocês lembram que eu falei, se vocês me perguntam ali se vai trocar uma correia, né? Como que eu troco a correia da minha máquina? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse parafuso? Já fiz isso em vídeo aí, mas particularmente só você folgar aqui com a chave e depois puxar isso para cima e retirar a sua correia, tá? O motor vai estar ali, depois vocês colocam. Mas aí, como eu sabia, a correia não pode ficar muito apertada, tá, gente? Ela tem que ter uma folga, não pode ser bem esticada. Tem gente que me faz a pergunta, minha máquina está vibrando muito. A sua estava vibrando essa semana, né, dona Ana? Tava. E o que era? A correia. Estava apertada, né? Muito apertada. E a máquina chegava e estava pulando, né? Tava.
E aí, Júlio, o que minha máquina está vibrando tanto? Aí vamos olhar a correia, né? E isso causa também maior desgaste de correia. Então, na parte de baixo, eu vou revisar aqui com vocês, eu acho que não tem muito o que ser dito. Ah, tem uma moça que me perguntou como é que é o nome da peça fedorenta que tem aqui dentro. Qual que é o nome da peça fedorenta que tem aqui dentro? Capacitor. Bom, então eu vou também falar uma coisa sobre capacitor, que eu não falei na última vez. Elétrica não é meu forte, tá, gente? Então, às vezes, quando a pessoa me pede uma dica elétrica, eu vou dar mais duas dicas elétricas, duas dicas aqui. A primeira é, o capacitor, ele armazena energia. Tá? O que ocorre? Quando a sua máquina está queimando muito capacitor, ela pode estar com um capacitor ruim mesmo, quer dizer, com o tempo ele queima, né? Ou então pode estar variando a energia. Tá? Então é interessante que não é que você vá lá na loja e compre não. Tá? É que você mande alguém fazer isso. Você pode tomar um choque aqui e eu não quero ninguém com os cabelos arrepiados no Natal, né, gente? Então vamos lá. Eu sinceramente eu tenho medo de choque. Mas Eu odeio mexer com elétrica. Mas tudo bem. Aqui a gente também, aqui na parte de trás, a gente tem o seletor de voltagem nos motores mais novos. Já mostrei isso em outro vídeo, tá? Não, isso nem precisa. Então a primeira chavinha aqui tem de 110 a 220 e a gente tem o sentido do motor. Tá? Se não tiver o sentido do motor, se a máquina estiver rodando ao contrário, provavelmente foi feita a ligação contrária. Só um eletricista para poder dar uma força para vocês. Outra coisa que me fazem perguntas, vocês lembram? Vocês me perguntaram, Júlio, olha, a minha máquina é muito rápida? Bom, gente, a máquina ela tem, o que aumenta ou diminui a velocidade de uma máquina é o motor. Aqui nós temos um motor com 3.450 RPM. Essa é a velocidade máxima do motor. Tá? Então isso vai influenciar, um motor mais potente ou menos potente, tá? Vai influenciar isso aí. Outra coisa que eu não falei foi desse outro pedal aqui, tá? Então eu vou corrigir esse erro aqui. Esse é o pedal do calcador. Ele aciona o calcador e eu vou mostrar ele na parte de cima. Então fiquei aí entendido. Pedal do calcador. Outra pergunta que me fazem é assim, Júlio, qual máquina que eu compro? Gente, eu não posso dizer marca nenhuma de máquina para você comprar, tá? Não tenho nada com máquina, não vou fazer propaganda de máquina aqui. Tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se você pode investir, compre uma máquina de primeira linha. Porque senão acontece o caso dessa aqui, né, galera? exatamente. Usamos por um tempo e depois ela tem um tempo de vida útil, tá ok? Então se você quer comprar uma máquina para mim, compre uma máquina de primeira linha. Às vezes é bem mais caro, né? Mas vai durar bem mais, né? Não vou nem discutir isso, né? Para não falar que eu estou entrando nesse tipo de coisa. E quanto a ruído, é uma pergunta que sempre me fazem também no canal. Gente, a máquina galoneira da Dona Luz está com um ruído terrível, né? E eu vou trocar os rolamentos dela e ela vai voltar a ficar com um ruído mais baixo e é suportável, tá? Ele está dentro da escala. Mas eu quero... Não, a máquina vai fazer barulho é a mesma coisa. O que não vai fazer barulho é o motor. Direct Drive leva uma vantagem muito grande sobre isso. E não fazer barulho. Outra coisa que ele leva de vantagem, são perguntas que são me feitas, é a minha opinião, tá, gente? A única coisa que também leva vantagem na Direct Drive para mim, para um iniciante, seria diminuir a velocidade, né? A questão de não ter que ficar controlando uma máquina. Mas, para a gente que já está trabalhando há muito tempo, isso não faz muita diferença. Nós trabalhamos com 2, 3 pontos, né? E se você treinar, você dá os 2, 3 pontos do mesmo jeito. É só você seguir as dicas, não se apavorar, tá ok? Todas as respostas aqui são respostas diretas para as pessoas que me fizeram nessa semana. Porém, eu gostaria, como eu falei na parte de baixo da máquina, eu vou dar mais uma ressaltada num detalhe aqui que eu acho que pode ser relevante. Na hora de escolher uma máquina, muitas das vezes vocês olham todas as coisas, não olham alguns detalhes. Vocês estão vendo essa mesa aqui, gente? Essa mesa aqui, quantas vezes nós já trocamos essa mesa? Dona Dulce, quantas vezes nós trocamos? Eu acho que nós trocamos umas duas ou três vezes já. 2 vezes. Bom, outra coisa que eu quero ressaltar sobre essa mesa aqui, tá? Eu vou passar para a parte de cima, mas eu quero dizer, observem essa mesa aqui e vocês vão olhar um detalhe, que essa mesa é uma mesa fixa, tá? Se você é uma costureira um pouco alta, às vezes é uma costureira um pouco alta, né, Dona Lúcia? Então o que acontece? Essa é uma mesa extremamente baixa, se a costureira for um pouco mais alta, né, provavelmente ela vai ter uma dor de cabeça aqui. Então na hora de escolher sua máquina, isso é muito relevante, tá?
primeira dica aqui é que a mesa tenha regulagem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Essa aqui é a mesa muito comum, mais vendida no mercado. Dois detalhes nessa mesa aqui. Uma é que às vezes eu pego a máquina e tenho que trocar o tampo da máquina porque ela não suporta o motor e a máquina em cima. E aí ela causa um empeno. Essa aqui é novinha, né? Essa é uma mesa nova, né? E aí o tampo dela é novo, tá? Como eu disse aí para vocês, o tampo é novo. E ela já se encontra empenada. Por quê? Porque é muito peso da máquina e muito peso, às vezes a mesa vem com meio molhada, tá? E aí a mesa é uma titica, uma porcaria. Além do mais, essa mesa é mais fina, tá? Então isso é um detalhe na hora da compra aí que vocês podem observar sobre a máquina de vocês, tá? Ela é mais fina e ela também é menor, tá? Então, se vocês puderem optar por uma mesa dessa qualidade assim, ó, que tenha esse detalhe aqui, ó, aqui nós temos uma mesa que eu acho ela excelente, tá? Então ela tem regulagem de altura. Essa aqui, se vocês olharem, uma máquina está um pouco mais alta. Por quê? Porque essa é a minha máquina padrão, né, dona Dulce? Essa aqui não é uma máquina da dona Dulce, essa é uma máquina que eu costuro nela. E o que ocorre? Essa máquina, ela está um pouco mais alta. Por quê? Porque eu sou um pouco mais alto que ela. A dona Dulce costura tranquilamente aqui, né? Sim. Mas tem uma costureira sua que não costura aqui, né? Não. Né? Não consegue costurar não, porque ela é bem mais alta que você, né? Isso. Então ela fica muito sem jeito na mão. Desproporcional. Fica desproporcional. Então a mesa tem que ter, tá, a regulagem de altura. Então na hora de comprar, observem isso, tá? Então aqui tá a dica, ó, como é uma mesa boa, tá? Ela tem regulagem aqui no pé e ela tem regulagem aqui. Isso são dicas. Outra coisa é o acabamento, tá? O acabamento é bem mais maciço, bem mais firme do que essa coisa aqui, ó, tá? Então essa é uma mesa que, sinceramente, ela não vai aguentar por muito tempo, vai dar muito cupim, que é uma reclamação. Danado para dar cupim essa mesa, né? Eu tô com 3 aqui que vão ter que ser substituídas, né? Tem a tampa da outra, da galoneira, que é mais nova do que essa. Já tá tudo empenado. Não, e sem contar com os de cupim, mesmo passando veneno. Então às vezes a gente olha a máquina pela beleza e não olha os detalhes da máquina. Então tá aí uma dica para você que está pensando em comprar ou tal coisa. Esse tipo de mesa aqui é uma mesa excelente, tá? Mesa com acabamento bem melhor, né? E com capacidade de regulagem, tá? Isso é interessante. Vocês vão ver que essa aqui eu ainda posso subir ela para um cara. Eu tenho 1,70 m e pouco. Essa mesa pode subir com um cara de 2 metros e ele vai trabalhar nela automaticamente, né? Mas se for um cara, e eu já precisei aumentar, ao tanto que foi aumentada aqui, ó. Tem a marca aqui, ó, para que eu utilizasse essa máquina tranquilamente, tá? E já essa aqui não conta com essa possibilidade, além da largura, do comprimento dela ser bem menor, tá? Júlio, qual que é o comprimento? Não tem um comprimento padrão, mas particularmente tem umas que são bem mais largas. Essa aqui você já vê automaticamente a largura dela. Cara, ali quase que pega no foco da câmera, ó. Agora olha aqui para vocês verem, ó. Ainda falta muito para o foco da câmera pegar. Bom, vamos passar aqui para outra parte, que é a parte de cima do motor. Vou pedir a dona Dulce mais uma ajuda aqui. Gente, esse é o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu vou para a parte de cima e depois eu vou falar dos problemas e de algumas soluções deles, tá ok? Não tem como fazer um vídeo com menos de 15 minutos, tá ok? Sem passar todas as informações. Então as pessoas que me perguntaram aí na parte de baixo, eu acho que eu respondi quase que tudo que foi perguntado aí, tá ok? Lembrando então, mesa, tampo, estante, né? Pedal do acelerador, interruptor, calha de resíduo, motor, parte elétrica essa parte, né? E daqui para trás, parte mecânica daqui para frente, ainda tem parte mecânica dentro, que é os rolamentos. Os rolamentos, gente, às vezes nesse tipo de motor, eu acho que os benefícios bons. Então, para mim não tem problema, né? E a capacidade de trocar muito rápido, né? E a parte aqui de fricção, que seria freio, né? A dica é sempre não apavorar. Começou a costurar, não puxa o tecido para trás não. Solta o pé que a máquina vai, tá ok? Acho que aqui não tem segredo. Então vamos partir para a parte 5.